Da uva ao vinho, quem faz a fermentação? Esse trabalho foi elaborado pelas alunas Camila Lázari, Deise Lima e Marília Cavalcanti, do curso de especialização em biotecnologia da Unifesp. Segundo a lei do vinho, ele é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uvas sãs, frescas e maduras. O processo de vinificação engloba várias etapas. A uva é colhida e vai até a vinícola, sendo então desengaçada e moída. O mosto segue para maceração e fermentação alcoólica. E após alguns dias, o mosto em fermentação é separado do bagaço e ocorre a prensagem. O vinho segue então para armazenamento em tanques, onde pode ocorrer a fermentação malolática. Algumas trasfegas são feitas, assim como técnicas de estabilização, clarificação e filtragem são aplicadas. Quando o vinho está estável, límpido e brilhoso, ele é engarrafado. A etapa da fermentação alcoólica só acontece por causa das leveduras. Mas quem são as leveduras e como isso acontece? As leveduras são fungos unicelulares, anaeróbias, facultativas, capazes de produzir e liberar várias enzimas proteolíticas, glicolíticas e lipolíticas para digerir matéria orgânica. No mosto da uva, essas leveduras têm acesso ao açúcar da fruta e o metabolizam pela via glicolítica até piruvato, seguindo a via anaeróbica e reduzindo o piruvato a etanol, com liberação de gás carbônico. Esse processo de fermentação alcoólica pode ocorrer de duas maneiras: através da fermentação espontânea, onde os micro-organismos presentes nas cascas das uvas e nos equipamentos iniciam a fermentação de forma natural. Observa-se então a predominância de leveduras não saccharomyces, especialmente as apiculadas. Essas leveduras estão relacionadas com a formação de um buquê diferenciado, que contribui positivamente para o aroma final do vinho. Porém, algumas delas também são responsáveis pelo surgimento de características sensoriais indesejáveis, o que prejudica o vinho. Dessa forma, para assegurar a qualidade superior do vinho final, passou-se a realizar a fermentação de forma controlada, com a adição de cepas de leveduras iniciadoras selecionadas. Isso possibilita o controle do processo microbiológico, levando à produção de vinhos mais consistentes, com uma composição aromática desejável. A composição aromática do vinho pode ser dividida em três grupos principais. Os primários dependem da variedade da uva, do solo e do clima, e liberam aromas florais, frutados e de vegetais. Os secundários são formados durante a fermentação alcoólica e malolática, e os terciários dependem do tempo e do local de armazenamento, sendo muito influenciados pelo uso de barricas de madeira. Vários dos compostos primários e secundários são liberados durante a fermentação, por influência e ação das leveduras. Mas como isso é possível? Na composição primária, tem-se os tióis, que são compostos não voláteis que na uva se encontram ligados em moléculas de cisteína e glutationa. Durante a fermentação, pela ação das enzimas beta-liases presentes nas leveduras, esses compostos são liberados, lembrando aromas tropicais de bucho, toranja, goiaba e maracujá. Os terpenos também fazem parte dos compostos primários, e na uva encontram-se ligados a glicosídeos, formando compostos não voláteis. Durante a fermentação, pela ação das enzimas beta-glicosidases, esses compostos são liberados, lembrando aromas florais, frutados e cítricos. O terceiro grupo importante dos compostos primários são os norisoprenoides em carbono 13. Na uva, os seus precursores são os carotenoides. Esses compostos também precisam da ação das enzimas beta-glicosidases para serem liberados. Eles apresentam aromas de rosas, mel, maçã, framboesa e cânfora. Em relação aos compostos secundários, as leveduras também exercem um papel crucial. Os álcools superiores são um dos compostos voláteis mais significativos formados pela ação das enzimas das leveduras. Seus precursores são os aminoácidos, que sofrem ação de várias enzimas na via de Ehrlich, passando por transaminação, descarboxilação e redução, formando assim os álcools superiores. São responsáveis pelas características frutadas no vinho, como pera e damasco. Os ésteres são produzidos pelas leveduras como produtos secundários. Eles podem ser ésteres de acetato ou ésteres etílicos. Os ésteres de acetato são formados pela condensação de um álcool superior e uma molécula de acetil-CoA, sendo catalisada pela enzima AAT, a álcool-acetiltransferase. Os ésteres etílicos são formados pelo processo de esterificação, que é a condensação entre o grupo carboxila de um ácido graxo e o grupo hidroxila de um álcool. Esses compostos são responsáveis pelos aromas florais, frutados e doces, como o de maçã, banana e abacaxi. Dessa forma, fica evidente a modulação do perfil dos compostos voláteis no vinho pela ação das leveduras durante a fermentação.
Elas são responsáveis por resultados sensoriais desejáveis nos vinhos, por ajudarem a extrair compostos dos sólidos do mosto de uva, modificarem moléculas derivadas da uva e produzirem metabólitos com sabor ativo. E qual o papel da biotecnologia em toda essa história de fermentação alcoólica e melhora do perfil sensorial dos vinhos? A biotecnologia consegue atuar de diversas formas. Na identificação de genes que codificam as enzimas responsáveis pela liberação e produção de compostos voláteis, como por exemplo os genes das transferases, responsáveis pela produção dos álcools superiores, e os genes da beta-glicosidase, responsável pela liberação de terpenos. Na identificação de gêneros de leveduras não saccharomyces que conseguem aportar ao vinho um buquê diferenciado. Na identificação e caracterização de diferentes cepas de leveduras, que são isoladas em determinadas regiões e desenvolvem características específicas de acordo com o clima e o solo em que se desenvolveram. Com todas as informações coletadas, a biotecnologia trabalha para conseguir leveduras selecionadas de acordo com as características desejadas na elaboração do vinho. Para isso, faz-se o isolamento de uma espécie de levedura específica, caracterizando seus benefícios. Criam-se misturas de diferentes espécies de leveduras que atuam sinergicamente no meio fermentativo. E parte-se para técnicas mais avançadas, como a hibridização de leveduras, seja ela intraespécie ou interespécie, com o objetivo de obter um híbrido com características melhoradas em relação às cepas parentais. Sendo assim, as abordagens biotecnológicas são ferramentas promissoras à disposição dos enólogos. Essa foi a bibliografia utilizada no trabalho. Agradecemos a atenção.